Olá, meus pupilos, olá, minhas pupilas, tudo bem com vocês? Claudemir Júnior, aqui novamente, seu professor aí da Uniaselv, trazendo aqui mais um review da nossa disciplina Perspectivas Profissionais. Hoje, unidade 2, com o tema você na educação à distância, tá? Quais são os nossos objetivos de aprendizagem para essa unidade? Primeiro, conhecer a definição. Vamos trazer aqui a definição de educação à distância, tá? O conceito. Comentar a sua origem e evolução, tá? Compreender as gerações que envolvem o processo de evolução, tá? Entender a legislação específica do EAD e visualizar o mercado EAD e suas perspectivas futuras. Baseada na nossa aula aqui hoje, tá? No módulo da Uniaselv, aqui, unidade 2, com o tema Você na Educação à Distância. Para atender esses objetivos de aprendizagem, nosso plano de estudos está dividido aqui em 3 tópicos. Primeiro tópico, o que é educação à distância? Uma pergunta. Você sabe o que é? O que responderia? Tópico 2, o prestígio da EAD no Brasil e no mundo. Tópico 3, o perfil do estudante EAD. Você. Como ser um acadêmico bem-sucedido em EAD, tá? Então aqui no nosso review, a grande sacada, vou até aparecer aqui bem breve, tá? A grande sacada aqui dessa unidade é trabalhar com qual é o conceito de educação à distância e como você, estudante EAD, pode ser bem-sucedido nesse conceito, nessa modalidade de ensino. Então vamos trazer alguns aspectos que vamos poder entender, por exemplo, quais são as gerações do ensino EAD e quais são as características comportamentais que você, estudante EAD, deve ter para poder concluir os seus estudos com sucesso. Seguindo aqui então em frente, no tópico 1, primeiro o que é a educação à distância, tá? A ideia aqui desse tema é discutir temáticas que envolvem você no mundo da educação à distância, tá? Mas o que é que nós vamos trazer aqui para a gente? Primeiro, qual é o seu conceito? Pense bem breve, vou dar 2 segundos, tá? Para você pensar aí o que é educação à distância, tá? Passou um segundo. Passaram-se 2 segundos, vamos seguir em frente. Então, o que é educação à distância? Primeiro ponto é caracterizar a EAD, tá? O que é que vai caracterizar o ensino EAD? Ele é caracterizado por fazer uso das tecnologias de informação e comunicação disponíveis à sua época, tá? Possibilitando que professores e alunos encontrem-se, tá? Desenvolvam a relação de ensino-aprendizagem, mesmo estando separados pelo espaço e pelo tempo, tá? Então, essa é a modalidade, como diz aqui, de ensino mais difundida no Brasil na educação superior, tá? Então, o que acontece? Para caracterizar, né, o EAD, temos aqui alguns autores. Eu gosto muito de trabalhar com o primeiro e com o último, tá? Que eles trabalham assim, bem assim, vão na chave, tá? Lomen, 67, caracterizou a educação à distância como uma forma sistematicamente organizada de autoestudo em que o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado. E olha, o acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Esse grupo aqui de professores, eu estou nesse grupo de professores aqui, tá? E destaca o autoestudo, que nós já comentamos em sala da questão do gerenciamento, tá? Que é o segredo do EAD, que é o gerenciamento do tempo, não tem jeito, tá? EAD não são apenas os encontros que temos na semana, mas o autoestudo, tá? O material que lhe é apresentado e o monitoramento aqui, o acompanhamento e supervisão por parte dos professores, tá? E Chaves, né? Em 99, não é o Chaves que nós conhecemos, é outro autor, Chaves, tá? Em 99, tá? Ele traduz aqui direitinho, ele vai dizer que a educação à distância, no sentido fundamental da expressão, é um ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente estão separados no tempo e no espaço, tá? Então, o que ele quer dizer aí? Que o estudante, o aluno, ele não estão necessariamente em sala de aula. Necessariamente, eu não estou ensinando a você no mesmo horário. Eu posso estar gravando esse vídeo pela manhã e você assistindo 2, 3 dias depois, à noite ou à tarde.
mais a relação de ensino está acontecendo, tá? Então, nós teremos aqui alguns conceitos, tá? Que Moura vai conceituar tranquilamente. E esse é o conceito que vocês, tá? Podem entender perfeitamente educação EAD. Que educação à distância, para Moura, em 2002, ele vai dizer que é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, vamos ver à frente agora, onde professores e alunos estão separados espacialmente e ou temporalmente, tá? Então, pessoal, só relembrando, foquem, tá, nesse conceito. É processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde os professores e onde os alunos eles estão separados espacial e ou temporalmente. Então, esse é o conceito básico do EAD. Não quer dizer que o EAD ele necessariamente só ocorre por causa da internet, só ocorre por causa do computador ou das tecnologias atuais. Muito pelo contrário. Vamos ver aqui logo à frente, tá? Que a educação à distância ela teve, olha só, em 1728, não existia internet aqui, não existia smartphone, tá? Então, você vai ter em 1728, você vai ter um marco inicial da educação à distância. Foi um curso anunciado pela Gazeta de Boston, tá? Onde oferecia material para ensino e tutoria por correspondência, tá? Então, imagine, tá? Em Boston, em 1728, você já tinha esse marco inicial da educação à distância. Então você vai ter aqui no mundo diversos marcos, ó. Olha só, 1892, 1922. Então você vai ter aqui diversos países, né, com marcos, né? Olha só. Percebam que a partir da década de 60, você tem aqui a Argentina, Pacífico Sul, Reino Unido, você vai ter na Espanha, Venezuela, marcos, né, de fundações de universidades de educação à distância. E no Brasil, professor, 1904, você já tem aqui escolas internacionais que começam a oferecer cursos pagos por correspondência, tá? Você já começa a ter aqui institutos, principalmente de rádio, tá? Começam a aparecer e olha só quem aparece aqui, tá? 1941, a criação do Instituto Universal Brasileiro. Lembra dele? Olha só, né? Assegure seu futuro, estude por correspondência no Instituto Universal Brasileiro, onde você tinha aqui, tá? A ensino por correspondência de rádio transistores, madureza ginasial e mecânica geral, um marco no Brasil, assim como também o Telecurso 2000. Quem nunca assistiu na televisão esse Telecurso 2000 não viveu no Brasil, tá? Então no Brasil também você tem essas características, tá? Esses marcos da fundação, né, ou da implementação dos cursos à distância, tá? Agora, professor, eu entendi qual é o conceito, tá? Entendi que a educação à distância ela é marcada pelo uso das tecnologias disponíveis na época, tá? E que cada geração, como diz aqui, né, da educação à distância, ela apresentava suas particularidades. Agora, tá? Eu não vou nem dizer, tá? Não vou nem dizer que isso aqui é questão de prova. Gerações de educação à distância. Percebam o seguinte: cada geração, tá, de educação à distância, ela vai ser marcada pelo tipo de comunicação ou tipo de tecnologia vigente na época, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: já entendemos o que é educação à distância, nós já entendemos, já caracterizamos que ela ocorre, tá, por meio da tecnologia ou comunicação que vai mediar ali a relação ensino-aprendizagem entre professor e aluno. Perfeito. Agora, isso aqui eu não vou nem dizer, tá? Eu vou escrever somente que isso aqui é questão de prova, tá? Isso aqui, fiquem atentos, podem marcar, porque são as gerações da educação à distância. Vamos perceber ao longo aqui dessa análise dessas gerações que com cada geração utilizava a tecnologia ou meio de comunicação disponível à época, tá? Então vamos lá, gerações de educação à distância, chego a aumentei aqui para ficar bem legal, tá? Temos 5.
Primeira geração, segunda, terceira, quarta e quinta geração, tá? Olha só, que na primeira geração você vai ter o ensino vai ter aqui o ensino por correspondência, tá? Na segunda geração já vai ser o teleensino, tá? Você vai utilizar aqui rádio e televisão. Vou até colocar aqui. Na terceira geração, você vai ter uso de multimídia, tá? CDs, DVDs, que eram aqueles cursos que você comprava na banca de revistas, né? No shopping, nas tabacarias, aqueles cursos por CD, por DVD e tudo mais. A quarta geração, aqui já começa o e-learning, tá? Que é utilizando a internet e a web. Vou falar sobre ele aqui agora. E a geração que é a que estamos hoje, que é a M-Learning, que é a Mobile Learning, o ensino mobile, onde você vai utilizar o que? PDAs, telefones, celulares, players, enfim. O que eu destaco para vocês aqui, tá? Você vai ter na primeira geração, vai ser algo monomídia, o suporte vai ser impresso, tá? E você não vai ter muita frequência dos momentos comunicacionais. Então imagina, você recebe uma prova em casa, responde, envia a prova, depois você recebe já uma outra prova, se você passou, com a nota. Então a comunicação era completamente. Hoje nós somos mal acostumados com comunicação instantânea, tá? Mas aquilo é diferente. Então o que acontece? Isso vai vigorar de 1950 até 60, 1960. Perfeito. Aí você vai perceber o seguinte, que na segunda geração do teleensino, vamos utilizar aqui as emissões radiofônicas e televisivas. Você ainda terá, né, pouca ou muito reduzida essa frequência dos momentos comunicacionais, mas vai ser maior do que a geração passada. Vai vigorar de 60 a 85. Percebam como o intervalo diminuiu drasticamente, tá? O período aqui foi muito maior do que esse daqui. A mesma coisa da terceira geração. Multimídia vai ser um conteúdo mais interativo, tá? Através dos CDs e DVDs, perfeito, que continuará a ter ainda, tá? Igualmente, uma comunicação reduzida em relação aos dias de hoje, mas vai vigorar basicamente aqui por uns 10 anos. O que é que vai acontecer nesse período de 10 anos aqui? Vai ser o surgimento da internet. Na quarta geração, a e-learning, você vai ter uma multimídia colaborativa realizada através da internet e da web. E o que é que vai surgir aqui, professor? Que vai possibilitar essa frequência e a relevância dos momentos comunicacionais. 3 letrinhas, o nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. É a partir do AVA que você vai ter uma frequência do momento educacional significativa, o acompanhamento do estudante e relevante, tá? Então perceba também, muito pouco tempo você vai vigorar, não que deixou, tá? Eu vou chegar nesse ponto, mas a quarta geração, logo a próxima revolução, né? A revolução mobile vai ser o M-Learning. Você vai continuar a ter uma multimídia conectada, contextual, através do uso dos PDAs, telefones celulares, smartphones, e você vai continuar a ter uma frequência significativa e relevante, porque hoje o AVA pode ser acessado, tá? Hoje o AVA, ele é um aplicativo, tá? De 2005 em diante, até a próxima revolução, tá? Tecnológica, através do que? Do próximo instrumento de tecnologia que irá surgir. Agora, eu vou voltar aqui para dizer o seguinte. Percebam apenas o seguinte, que não é que a primeira geração, né, o ensino por correspondência, ele deixou de existir, tá? Principalmente em locais onde você tem uma grande desigualdade social, locais muito distantes. Vemos isso hoje, né, no momento de ensino remoto. Tem lugares que não tem internet no mundo, no Brasil, por incrível que pareça. Então, como as escolas, como é que pode se dar esse ensino à distância? Através do uso de material impresso, por exemplo. Televisão, tá? CDs e DVDs, muito pouco, mas talvez via USB, o armazenamento. Mas o que é que vai acontecer?
a você você é um profissional de ensino à distância, que vai trabalhar isso no futuro, na sua profissão, deve entender que o ensino à distância ele é caracterizado pelo instrumento que ele é utilizado. Então, necessariamente, hoje, ele não é utilizado apenas, né? Ele não acontece apenas através da internet. Ele não acontece apenas através do smartphone. Mas, se precisar, ele pode ser utilizado sim o material impresso, é claro. Muitos cursos hoje não utilizam, tá? Então, a ideia aqui é trabalhar o seguinte: prova sempre cai, tá? A geração de educação à distância. Primeira geração, ensino por correspondência. Segunda geração, teleensino. Terceira geração, multimídia. Quarta geração, o e-learning, tá? Quinta geração, o e-learning, que é o mobile learning. Estamos entendidos sobre isso, tá? Isso aqui é bem interessante e bem significativo que nós possamos, tá, entender, tá? Isso aqui são os dispositivos que nós trabalhamos hoje. Nós hoje estamos inteiramente conectados o tempo inteiro. Educação, claro, tá? Ela não seria diferente e como tem essa imagem aqui, cabe, né, na palma da mão. Então, aqui alguns dos instrumentos, né, dos aparelhos que nós utilizamos hoje, tá? Então tem aqui, né, os celulares, os smartphones, os notebooks, os tablets, né, o Kindle, enfim, as gerações de celulares aqui também. Então, tópico 1, resumo, né, gerações da educação à distância. Dê uma lida, tá? Comentamos isso muito em sala, que foi bem interessante conceituar isso. Tópico 2 é o prestígio da EAD no Brasil e no mundo, tá? Prestígio da EAD no Brasil e no mundo. O que é que significa, professor? Significa dizer o seguinte, que antigamente, né, o EAD, ele tinha, né, como posso falar, um certo receio da população em relação ao ensino presencial, tá? A partir da metade do século XX é que ela se tornou, né, mais acessível, mais entendível, mais aceito. Esse ponto aqui eu não vou me ater muito, porque ele vai começar a trazer a questão da legislação específica, tá? E o que acontece? Mais um adendo aqui, para aparecer um pouquinho mais. Aqui no Brasil nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que rege, tá? A legislação da educação. Como a educação EAD ela veio surgindo no mundo, foi necessário que nos países que desenvolvessem de maneira mais ativa a educação EAD, até como programa de governo, uma legislação ela fosse criada para regulamentar. Por exemplo, olha, na educação EAD no Brasil nós precisamos trabalhar com tais particularidades, com prova A, com prova B e com a carga horária mínima. Ponto. Nesse tópico 2, vamos trabalhar, né? Vamos ver aqui como no Brasil a legislação específica da educação à distância ela foi criada para exatamente atender a demanda do ensino EAD, que tradicionalmente, tá? Não vou nem falar tradicionalmente, mas vou falar que mais fortemente ela é utilizada, né? E ela é trazida pela rede privada de ensino. Vamos nessa? Ok. A partir disso, tá? Prova. Eu sempre marco, tá? Prova. Você tem a partir da década de 90 a criação da LDB, tá? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o ensino à distância, tá? Você vai trazer aqui neste momento, tá? Após a metade da década de 90, a educação à distância ela passa a ser estabelecida como modalidade aplicada para a complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, relembrando o seguinte: educação nacional, ensino básico, tá? E diante disso, tá? Ele vai trazendo que cada município deve ser motivador em prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, tá? Aí você fala, professor, mas não estou entendendo.
Pronto, eu falei aqui década de 90, não foi? Que traz primeiro a educação à distância com esse caráter de complementação, tá? Agora, tá? É a partir da mesma lei regulamentada em dezembro de 2005, tá? É que vai caracterizar agora a educação EAD da maneira como conhecemos hoje, tá? Ele vai trazer aqui, tá? Olha só, a modalidade educacional na qual a mediação didática pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Conceituou aqui, bonito, tá? O decreto preconiza aqui, ó, momentos presenciais para avaliação de estudantes que nós temos, tá? Estágios obrigatórios que nós temos, defesa de trabalho de conclusão de curso também e, claro, atividades relacionadas ao laboratório de ensino, quando for o caso. Então, a partir desse momento aqui é que você passa a ter a educação à distância regulamentada, tá? E que vai poder ocorrer em todos os níveis e modalidades educacionais, desde educação básica até nível médio, tecnólogo, nível superior, educação superior, abrangendo aqui os cursos e programas sequenciais de graduação, inclusive mestrado, inclusive doutorado, tá? Agora é importante salientar, tá? É o seguinte, que você vai ter a legislação sempre atualizando, né, de acordo com o cenário da época, tá? Então, LDB, questão de prova, que vai sempre atualizando esse cenário, tá bom? Beleza. Item 3 aqui, eu vou ser bem breve, ele vai trazer um panorama aqui do ensino superior na educação à distância, tá? Bem breve mesmo. Ele vai trazer aqui, por exemplo, o órgão do INEP, tá? Que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que ele reúne, né, informações sobre as instituições de ensino superior no Brasil e vai trazer aqui alguns dados, tá? Vocês vão dar uma olhadinha aqui, onde você vai ter, por exemplo, as categorias aqui, tá? Na rede de educação superior do Brasil e vai começar a trazer aqui, por exemplo, dados, tá? De matrícula de ensino superior, dados de matrícula na educação superior e alguns dados interessantes, tá? Que ele comenta aqui, né, o prestígio da educação superior no Brasil. Ele traz aqui que em azul você tem, por exemplo, o número de matrículas, tá, na rede pública, em verde, né, teve uma ascendência aqui na rede privada. Perfeito. Agora, quando eu vou para as matrículas no ensino à distância, aqui é só até 2016, tá? 2016 apenas. Na aula eu trouxe um dado mais atualizado, tá? Você percebe que você manteve aqui um ritmo de crescimento, depois estabilidade aqui nas matrículas do ensino presencial, mas desde 2006 a porcentagem de matrículas na modalidade AD só vem aumentando, tá? Então essa informação que vem cada vez mais sendo aceita a educação à distância no Brasil, tá? Um aspecto interessante que é bom trazer para cá é a questão da qualificação dos docentes. Percebam aqui, tá? Você tem aqui no ensino presencial e no ensino à distância, você vê que a qualificação de docentes está em especialização, até especialização, doutorado e mestrado, é muito igual, é muito parecido, tá? Então, a única diferença aqui do ensino à distância para o ensino presencial é que você vai ter um número maior de mestres no ensino à distância. Mas doutorado, básica, assim, muito parecido, tá? 7% a menos. Especialização, então, 3% a menos. Mas você tem 10% a mais aqui em relação aos mestres no ensino à distância. Então, a ideia aqui é comentar o seguinte, que a qualificação docente do ensino à distância segue os mesmos princípios, tá? Da educação presencial, tá? Então você consegue trabalhar aqui, tá? Uma evolução do número de matrículas em relação ao grau acadêmico, por exemplo, de bacharelado, tá? De licenciatura e tecnológico, que também veio crescendo assim de maneira substancial.
Então, nesse tópico 2 aqui, vamos trazer alguns dados interessantes, tá? Sobre educação à distância, sobre questão de ingressantes, classe social, enfim. Dê uma lida, tá? Que é bem interessante trabalhar com esses dados, tá? Que aqui são mais dados estatísticos, tá? Então, resumo tópico 2, o que é que nós podemos destacar aqui? A questão da questão do INEP, tá? E também da questão da legislação específica, tá? Que é muito interessante falar sobre isso aqui. Atividades, vocês vão dar uma olhadinha aí, façam, vamos corrigir em sala, tá? Depois do nosso review. Por último, porém não menos importantes, né? O perfil do estudante EAD, né? Segredo aqui, como ser um acadêmico bem-sucedido em EAD. Nesse tópico 3, último tópico, tá? Da unidade 2, vai trabalhar com as características do estudante EAD, tá? Sabemos, tá? Nós sabemos que nós temos um grande desafio pela frente. Nessa imagem aqui, tá? Na página 101, ele traz aqui uma perspectiva, né, evolucionista de que, né, hoje nós usávamos ferramentais e hoje nossa ferramenta é o computador, tá? Então, estamos cada vez mais tecnológicos hoje. E exatamente por isso, tá? Isso aqui também é questão de prova, é que ele vai trazer aqui a questão dos nativos digitais e imigrantes digitais. Essa imagem aqui relaciona-se com a imagem da página 101. Se em algum momento aqui, né, essa transformação do homem para um ser cada vez mais cibernético, em algum momento, alguma geração pode ter ficado um pouco para trás dessa evolução tecnológica. É por isso que ele traz dois termos. Os nativos digitais, perfeito, tá? São esses bebezinhos aqui que já nascem conectados, tá? Então eles já nascem com a linguagem de programação quase. E o que ele vai chamar aqui, né, coitado das senhorinhas aqui, né, de imigrantes digitais, que são aquelas pessoas que em algum momento, né, eles tiveram sua educação, né, tradicional, estavam no mercado e estão se atualizando agora, né, ainda bem, mas estão precisando, né, como posso falar, imigrar, né, migrar para essa área digital. Então, com certeza, essa geração que em algum momento parou um pouquinho e está migrando agora para o digital, está sentindo um pouco mais de dificuldade do que esse bebê que já nasce conectado, né? Então ele já nasce aqui e já posta no Instagram, hashtag nasci, tá? Então diante disso, o que acontece? Existe uma enorme diferença, tá? Esse conceito aqui temos que falar, entre os dois indivíduos, porque os nativos digitais, eles têm acesso a todas as formas de tecnologia logo nos primeiros anos de vida, isso é notório, enquanto, tá, os imigrantes necessitam se adaptar ao novo universo que está à disposição, tá? Então, esse conceito básico aqui, tá? Os nativos digitais têm acesso às tecnologias desde cedo e os imigrantes digitais precisam se adaptar à modernidade. Isso aqui é fato, tá? Aqui é bem tranquilo a gente passar por isso. E agora você, né? Como é que você pode trabalhar, né, suas características para o ensino EAD? Aqui você vai trazer algumas informações, tá? No nosso módulo aqui na página 104, traz essa imagem aqui, que tem o estudante tem que ser colaborador, organizado, comprometido, um ritmo de estudo, né, assim, planejado e dinâmico. Agora, tá? Agora, a grande ideia é o planejamento de tempo e o que vai trazer aqui na página 105 a questão da motivação, tá? Então você, aluno, tá? Fica a dica, que pretende estudar EAD, você deve ser capaz de se motivar, você tem que ser responsável pelo seu processo de aprendizagem, pelo seu ritmo de estudos, tem que ser capaz de organizar o seu tempo de estudo e desenvolver estratégias para interagir com seus colegas, tá? Mantendo boas relações com seus tutores, professores e seus colegas, tá? Então, o perfil do estudante EAD, ele tem que ser independente, autônomo, autodidata, linkado com soluções da comunidade. Destaco aqui alguns, tá? Capaz de buscar soluções,
conectada com a realidade mundial, capaz de adaptar-se à nova realidade, que claro, né? E capaz de adaptar-se a novas exigências. Esses destaco aqui, vou até mudar de cor aqui, tá? Eu destaco esses daqui, tá? Capaz de adaptar a nova realidade, ok. Capaz de adaptar novas exigências, conectado com a realidade mundial e capaz de buscar soluções. Porque você, estudante EAD, você é aquele que, diferentemente do estudante presencial, você tem um desafio a mais, o seu tempo. E com isso também tem que promover a transformação social, crítico coautor-ativo, visão ampla de mundo e praticar valores humanos, tá? Então, aqui nós temos ele traz 12 competências do aluno da EAD. Então, competências básicas. Olha só, você tem fluência digital, tem autonomia, organização, planejamento, isso no EAD ele é para você. Agora, competência mediana, administrar o tempo, ser comunicativo, refletir e ter uma presença virtual através das ferramentas que dispõe para você. E as competências tidas como mais difíceis: autoavaliação, automotivação, flexibilidade, trabalho em equipe. Vamos trabalhar com isso, tá bom? Então, diante disso, tá? Isso aqui já é um spoiler das próximas aulas, tá? Que as competências, né, do nosso chá. O estudante tem que ter o conhecimento, tem que desenvolver conhecimento, desenvolver as habilidades e construir novas atitudes, tá? Diante disso, pessoal, nós podemos encerrar por aqui, tá? Só relembrando, tá? Só relembrando o seguinte: a disciplina, a organização, a motivação e a familiaridade com a tecnologia são indispensáveis, tá? Para você estudar o EAD, tá? Eu não posso terminar a aula sem comentar sobre isso aqui, que são a teoria dos estilos de aprendizagem. Esse nosso review aqui, ele é importantíssimo. Importantíssimo você que é AD, entender como é que você aprende. Já imaginou, vou até voltar aqui, já imaginou você que de repente você aprende de uma maneira escutando mais, ou vendo mais, ou você aprende anotando mais? Essa teoria dos estilos de aprendizagem traz para a gente o seguinte, que o estudante, que a pessoa, cada pessoa, ele pode ter um estilo de aprendizagem diferente, de maneiras que, logicamente, vão ser diferentes da outra pessoa. Então, diante disso, ele vai trazer o que para a gente aqui, tá? Ele vai trazer 3 estilos de aprendizagem: o estilo visual, estilo auditivo e o estilo sinestésico, tá? Cada um aqui pode aprender a partir da visualização das imagens, a partir da habilidade de reconhecer e interpretar os estímulos pela palavra falada, sons e ruídos, e outros através pelo movimento corporal, interpretar os estímulos pelo movimento corporal, tá? E você, sabe qual é o seu estilo de aprendizagem? Um aprende pela visão, um por instruções verbais e outro aprende fazendo por envolvimento direto. Ele gosta da ação, tá? Não é um bom leitor. Cada um tem a sua característica, né? As suas facilidades e as suas dificuldades, tá? E, claro, né, o que esperar do próximo ano, o que esperar do próximo EAD, cada vez mais um crescimento no mercado. Dei uma lida, tá? Nesse material aqui sobre a distância e o presencial cada vez mais próximos, tá? Vou trazer aqui um pouquinho, tá? E relembrar vocês o seguinte: dê uma olhada nesse material, tá? Vamos trabalhar em sala, já trabalhamos em sala alguns conteúdos. Dê uma lida, faça os exercícios. O grande chamariz desse material aqui é o seguinte: você, estudante AD, tem que desenvolver competências, se não já as tem, para se motivar, se planejar, se autocriticar dentro daquilo que você imagina como o melhor ensino para você, o melhor aprendizado para você. Temos diferentes tipos de aprendizagem, né? Estilos de aprendizagem, e dentro do EAD temos que ter características comportamentais, de atitudes, de habilidades para transformar o nosso ensino EAD mais rico, tá? Um aprendizado muito melhor, tá?
Então, para vocês, mais uma vez, tá? Eu digo muito obrigado, agradeço pela paciência, por assistir essa breve aula, esse breve review, e até a próxima. Um forte abraço.